Bom, hoje, né, nós iremos dar início a uma série de vídeos tratando, né, sobre a história, né, tratando sobre a história do distrito de Arapá, Tianguá, Ceará. E que nesse primeiro vídeo será apresentado a origem de sua atual denominação e também em uma narrativa importante, né, acerca de sua história em torno de sua origem. Então, a história do distrito de Arapá remonta ainda ao início da colonização, quando os primeiros desbravadores chegaram aqui à nossa região, onde está assentado o atual distrito. Muito provavelmente está englobado a Sesmaria do Sargento-Mor Manuel Dias de Carvalho, e então passado depois por compra ao comissário-geral Domingos Ribeiro, e então passado depois por herdeiros e aquisições ao longo desse tempo. Mas a denominação Arapá foi lhe dada em 1943, se valendo do decreto estadual número 1114, de 30 de dezembro. Antes, o distrito, que havia recebido outras denominações, como Riachão, pelo decreto estadual número 1156, de 4 de dezembro de 1933, né? E depois também como Uberaba, né, com o decreto número 448, de 20 de dezembro de 1938. Se explica os nomes Riachão, pelo nome Riachão, pelo riacho que corta o distrito, né? Uberaba em alusão a uma lagoa de águas cristalinas, né? E pois é uma palavra indígena do Tupi, que quer dizer rio brilhante ou água clara. E o nome Arapá é em homenagem ao índio Tapuia Heriú Arapá, isto é, o principal, o chefe indígena, e apelidado de Gentil do Coço, que habitava a serrinha de Dom Simão ou Taboinha, né? E que percorria o sertão em busca de alimentos como frutos, sementes, raízes, caça, pesca e água, e ia até a Serra Meruoca no período colonial aqui na região, né, no século XVII, século XVIII. A etimologia da palavra da Arapá, que vem do tupi, Arapuã ou Arapuã, né? A Irapuã ou Arapuã, e significa mel redondo, que ira, mel, e apuaiá é redondo, né? Que é uma espécie de abelha preta que se organiza em caixa de abelha e produz uma cera. Aqui contando um pouco da história, como surgiu, né, no período colonial, da missão jesuítica. Assim, segundo consta na carta ânua, né, de 1696, do padre jesuíta Ascenso Gago, contida no livro História da Companhia de Jesus no Brasil, tomo 3, autoria de Serafim Leite, página 43 a 49, onde se conta que o índio Arapá, da nação Tapuia Heriú, vivia nos sopés da Ibiapaba e vagava pelo sertão e Meruoca. Era um guerreiro arredio, valente, apelidado pelos colonizadores de Gentil do Coço, isto é, os índios que não tinham aldeia fixa e viviam a saquear as povoações. Assim, o padre jesuíta Ascenso Gago, da aldeia da Ibiapaba, que também ao organizar a missão jesuítica da Tabainha, desejava catequizá-los e cristianizá-los, para pacificá-lo de todos, né, para a pacificação de todas as nações, pois essas nações viviam em intermináveis guerras, e para apaziguá-lo teve um encontro com o principal Arapá, quando o padre estava em companhia, por ocasião de questão de segurança, de uns 15 tabajaras, né, companheiros tabajaras, inclusive o principal tabajara, Jacob de Souza, Dom Jacob de Souza, para no intuito de fazer aldeias na costa do mar, para catequizar os gentios de língua geral, ou seja, os tapuias, heriús, tremebés e os aconguaçus. E sem saber como, né, perguntou aos índios de sua missão. Os tabajaras, o que fazia para poder vê-lo, né? Que responderam:
que pondo fogo aos campos, falivelmente mandaria os tapuias sentinelas a descobrir o que passava. Assim o missionário Ascenso Galo pôs fogo na mata, e para no intuito de quando a chama estivesse alta e aquela fumaça viesse ao encontro do incêndio. O missionário pediu que os tabajaras se retirassem para o mato e a se esconder, ou seja, se emboscar. E assim ficou sozinho esperando pelos tapuias, que de repente veio 2 deles, né? Foi quando o padre lhe saudou na língua tabajara e eles responderam no mesmo idioma, mal e barbaramente pronunciado. Em conversa, disseram que estava em guerra com todas as nações vizinhas, Tabajara, Tremembés, Aconguaçus. E também com empenho, né, com bastante empenho, com mais empenho com o tapuia Guanassé, por haver morto um principal chamado Guati, e um soldado, ambos por traição. Era o que isto se dizia, né, lhe dizia um principal dos Heriús, o atual se chamava Arapá. E assim o padre pregou-lhe as palavras cristãs e humanas, né, começou a lhe louvar a paz e a importância dela em convivência com as outras nações de forma livre, sem sobressalto, e que assim faria suas carreiras pelos campos e matos, buscando sustento diário para suas mulheres e filhos, e criaria bons homens, né? E caso contrário, né, disso, talvez pudesse viver cativos por seus inimigos ou até mesmo mortos. E o jesuíta dizia aquilo por ser um homem de Deus, né? Era um sacerdote do grande Deus, Senhor de todas as coisas, e por sua vontade vieram aquelas terras a pôr paz em todas as nações daquela costa. Assim o índio Arapá, mesmo sendo muito arredio e bravo guerreiro, foi numa conversa de tratado de paz entre aquelas nações, à custa de muito diálogo do padre com os gentios da terra. Falou que já havia vingado a morte de Guati, apesar de querer matar todos e dominar os filhos e mulheres, mas estava já satisfeito, né, por ter morto deles também um principal e 2 soldados. Por fim, resolveu, por ser um grande pajé, aceitou a fazer as pazes com as outras nações, que considerava inimigo, né, sobretudo os Guanassés. E aceitou a fazer o que o missionário lhe propôs, enfim. Todavia, como foi a outra nação, né, que fez a guerra, tinha que pedir primeiro as pazes. O missionário chamou logo os tabajaras, que estavam emboscados, escondidos ali, e todos fizeram as pazes, eles com os tabajaras. Depois o tapuia Morobixaba Arapá pediu que seu companheiro fosse chamar os demais principais da sua nação para fazer as pazes também e seguir, né, todo ao missionário para a missão da tabuinha. Mais adiante encontraram mais ou menos 8 tapuias que vinham aos seus encontros em missão de paz, trazia consigo refresco de peixe, né, e assado em manquém, e cabaços de mel de abelha. O jesuíta agradeceu muito a oferta, logo estava todos famintos. Repartiram o presente alimento entre todos, e o padre ficou muito feliz por ter festivamente celebrado as boas novas da paz entre aquelas bárbaras nações, com vozes 3 vezes exclamada a palavra Goiã, 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 né, que quer dizer paz. Depois partiram-se em marcha, né, de onde se encontraram com os outros principais. Na ocasião, receberam com paz e alegria. O padre propôs com eles a paz que desejava que assim existisse, e também a proposta deles de receberem, né, a sua santa fé cristã. Tiveram a ouvir bem atenciosamente as palavras do religioso, e por fim prometeram-lhe fazer depois tudo o que lhe havia ali dito. Assim, só faltou por completo fazer as pazes com o tapuia Aconguaçu, que se recusou pazes enquanto não se vingasse dos Tabajara e Heriús. E assim, os tapuias Aconguaçus, ou seja, o inimigo dos Tabajara e Heriús, ficaram espécie de ameaçando seus inimigos, né, fazendo provocações como deixar ruma de lenha, né, que representa queimar os inimigos mortos, penachos vermelhos, sinal de guerra, inimizade, vingança, enfim. Somente tempos depois, com muita luta e insistência,
é que os tapuias aconguaçus aceitaram a paz entre as nações inimigas. Foi marcado um encontro, né, um amistoso encontro para de todas as nações, né, e na ocasião bem ornado e armados com seus instrumentos de sons e de guerra, como se fosse realmente para uma batalha bélica indígena, em meio a buzinas, gritos, assobios, enfim, numa grande e movimentada encenação de uma suposta horrível batalha. Durante o ritual, representado com gestos violentos, mostrando uns aos outros a bravura em sinal de nenhum temor um ao outro e alegando as suas vitórias, enfim. E realizaram o acordo em sinal de paz entre as nações, tudo direitinho, de forma que o padre lhe havia lhe pedido. E por fim, todos os unidos de uma só voz gritaram repetidamente 3 vezes a palavra, né, Guian, né, Guian, né, que quer dizer paz. Depois realizaram as corridas entre os Tabajaras e Itapuia, seguido pelas danças com suas músicas, né, seus rituais mesmo de sua cultura. E folgando, né, e festejando animadamente a paz entre eles, que permaneceu a noite e ainda o outro dia, até que no último dia de festividade, né, se apartaram e foram-se para cada um para suas casas, né, suas tabas, suas ocas. E formaram assim, né, depois dessa festividade, dessa comemoração de paz, formaram assim a pequena aldeia da Tabainha, né, onde fica atualmente o distrito de Tabainha, sobre a missão dos jesuítas Padre Pedrosa, Gaga, enfim, e outros mais, né, que vieram, com o comando das forças do chefe indígena, né, o Caraíba, Dom Simão de Vasconcelos. E aí assim, e segundo ainda conforme isso, segundo a pesquisadora benedita Antônia de Souza Pontes, em seu livro Arapá, que é meu lugar, publicado em 2014, o distrito do que é hoje Arapá foi denominado de Riachão, depois Uberaba e por último Arapá. Em 1963, o distrito de Arapá foi elevado à categoria de município, com o nome de Monsenhor Aguiar. Porém, com a Revolução de 1964, sua criação foi suprimida. Né? Pontes, 2014, página 13. E, né, voltando a ser o distrito de Arapá. Em 1872, como o nome ainda de Uberaba fez parte do recém-criado segundo distrito especiais da Vila da Palma. Essa aí vai pertencer ainda à Vila da Palma, né, ao distrito de Arapá. Mas foi durante o século XIX que começa a ser mesmo povoado, né, o lugarejo, onde deu origem ao distrito, que habitava no Riachão da data Uberaba. Nos primeiros tempos era a ilustre família do senhor Lourenço Pereira de Souza e sua mulher Livramento Tiburcio Paulino, né? Lourenço era filho de Joaquim Pereira de Souza e Bernardina Carvalho, já moradores do lugar. Também apareceu outros moradores, outras famílias, né? Como o do Satiro e Oliveira Dias, né, Inocência Ferreira do Vale, Manuel Ferreira Manso, Joana Moreno de Souza, né, Zeferino Ferreira Lima, Vicente Ferreira Gomes e Vicente de Aguiar Gomes, entre outros. Mas com a continuação do tempo, tempos depois, né, vieram outras ilustres famílias, como a família de Francisco Marques, né, João Ferreira Gomes, ou seja, Frei, né? Américo Cândido da Silva, né? Um poeta, e Ricardina, Américo Félix, né? Que foi casado com Flora e depois com Delmira e Juventina, Amenira Félix, Emanuel de Lira da Rocha, Antônio Vaz de Aguiar e Nazaré Cunha, Domingos Martins de Souza, né, e Maria Filomena Martins, Eduardo Cândido da Silva e Raimundo Evaristo Fontenelle, Elias Lima Menezes e Judite Albuquerque Lima, Francisco César e Antônio e Antônia, né? Francisco das Chagas Félix e Alba, França Marques e Ana Portela de Souza, Felizardo Alves Gualberto e Regina Ferreira de Aguiar, Gregório Zeferino Marques e Francisca de Souza Lima, né? Inácio Raimundo Marques e Maria Oliveira Dida, né? José Bispo de Sá e Maria Pereira de Souza, Joaquim
Oliveira e Especiosa, Manuel Rodrigo Manso e Pergentina Pereira de Souza, Manuel Oliveira e Francisca Vaz, Manuel Sampaio, Josina Jacinto Marques, Benedito Ferreira Gomes, ou seja, Macaíba e Maria Dourado Gomes, Marciano Marques, Quitino Marques, Raimundo Marques Nonato e Maria Marques, Raimundo Paulino de Souza e Esmerina de Souza e Maria Lira, né? Raimundo Portela e Alzira, Manuel Firmino e Joana Carneiro, Oswaldo Nogueira de Lima e Maria de Lourdes, Manuel Batista Vasconcelos, Pedro Antônio de Lima, Antônio Sarturino de Araújo, Antônio Ferreira Gomes, né? Antônio Gregório de Souza, Benedito Ferreira Gomes, Antônio Aragão Frota, entre outros mais que formaram o distrito, que seja, né, da família ou depois aderente, enfim, ou pessoas que vieram morar no lugar, para formar o que nós temos hoje no distrito, né, do Arapá. Ao longo desse tempo, né, o distrito de Arapá elegeu vários vereadores, como Quintino Marques, né, de 1951 a 1954, Joaquim Florencio de Souza, que foi prefeito de 1951 a 54, Raimundo Marques Nonato, vereador eleito em 1962 e reeleito por 4 vezes, né, Francisco das Chagas Félix, né, que foi vereador também desde 1966 e foi seguido por 4 reeleições, né, eleito em 4 reeleições. Antônio Aragão Frota, em torno de 1995, ele era vereador, enfim. Arapá se formou ao sopé da Serra Ibiapaba e cravado na serrinha de Dom Simão, né, a 20 km da sede de Tianguá. Acesso pela BR-222. Solo, né, o sertão com morros, planícies, vales, enfim, clima tropical quente, enfim, como do Nordeste mesmo, né, do sertão cearense. Banhado pelo riacho Uberaba, vegetação típica de Caatinga, localização do distrito de Arapá com latitude 3 graus, 37 minutos, 22 segundo e 1/10, né, a longitude, né, 40 graus, 54 minutos, 20 segundos e 2/10, né, acesso ao distrito, né, pela CE 240 e CE 313. O distrito de Arapá, conforme o recenseamento demográfico do IBGE 2010, que apontou uma população de 2.832 habitantes. Já o último recenseamento, este agora de 2022, não sabemos ainda informar. Arapá é um distrito vinculado ao município de Tianguá, Ceará, e pertence à micro-região Ibiapaba e à mesorregião noroeste cearense. A economia da região, onde atualmente vive localizada Arapá, nos períodos das missões jesuíticas e da colonização, era baseada no pastorio, nas lavouras do feijão, da cana, de açúcar, da mandioca, milho, etc. Sobretudo da criação de gado vacum para a produção de queijo, da carne e do couro e outros derivados, né? Então, aproveitando, né, o pé de serra para a criação de gado e tudo ali, né? Então, boa pastagem para boa produção de alimentos. Como em toda a região da Ribeira do Coreú e Serra da Ibiapaba, enfim, era mais ou menos no estilo, né, colonial. A economia do distrito consiste desde os tempos remotos, como já dito, vem da prática da agricultura e da subsistência, né? Da agricultura e subsistência, da pecuária extensiva e dos extrativismos. E nos dias de hoje também dessa prática e no movimento mercantil de compra e venda no comércio local, né? E força do funcionalismo público e do salário de aposentadoria do INSS, entre outros, né? Há também no distrito correspondência bancária para efetuar pagamento de boleto, carnê e também depósito de saque. Enfim, o distrito engloba várias localidades adjacentes, como Caramujo, São Vicente, Lagoa do Uberaba, Umari, Campos do Meio, Aroeiral, Leitreiro e outras mais. O distrito de Arapá tem como padroeiro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Apesar do dia comemorado ser 27 de junho, os festejos, por sua tradição, é celebrado anualmente ao mês de agosto, né? O gentílico, né? Quem nasce no Arapá é arapaense. Pelo decreto que se criou, o aniversário do distrito de Arapá é dia 30 de dezembro. Alguns arapaenses, né, escreveram livros sobre a memória historiográfica de sua terra natal, né, como o Joacir Marques de Oliveira, né, na sua obra Uberaba Cearense.
Américo Cândido da Silva, né, escreveu poesias, né, Boaventura Vieira de Castro, né, escreveu o livro Se Lê, Vai Rir, né, e Benedita Antônia de Souza Pontes, né, poetisa e pesquisadora, que escreveu, né, o livro Arapá, Aqui é o Meu Lugar. E aí, no próximo vídeo, iremos tratar a história do distrito de Arapá de forma cronológica, os fatos e as conquistas. Até breve!